O Natal nunca mais tinha sido a mesma coisa desde que ela se foi. Para Otávio Lacerda, aquele não era apenas mais um 24 de dezembro silencioso, era a confirmação de que o mundo continuava girando sem se importar com quem havia ficado para trás. A mansão permanecia iluminada por luzes externas frias e perfeitamente alinhadas, mas por dentro reinava um silêncio tão pesado que parecia pressionar o peito. Não havia música, não havia cheiro de comida, não havia vozes. Apenas o eco distante dos próprios passos e a lembrança constante de que, um ano antes, tudo era diferente. Otávio tinha 42 anos, um patrimônio avaliado em centenas de milhões e uma reputação construída sobre decisões frias e calculadas. No mercado imobiliário, era conhecido como alguém implacável. No meio empresarial, respeitado e temido. Mas naquela noite, diante da enorme sala vazia, ele não era nada disso. Era apenas um viúvo tentando atravessar o primeiro Natal sem a mulher que dava sentido àquela data. Irene sempre acreditou que o Natal não era sobre luxo. Mesmo vivendo cercada por ele, insistia em algo simples, quase ingênuo. Fazia questão de que todos estivessem juntos, empregados, amigos distantes, conhecidos que não tinham para onde ir. Para ela, ninguém deveria passar aquela noite sozinho. Otávio nunca discutiu. Achava bonito, mas distante. Agora, entendia tarde demais o que ela queria dizer. Ele caminhou até a janela que dava para a área externa da mansão. Do lado de fora, a cidade seguia viva. Fogos isolados estouravam ao longe, risadas ecoavam em casas vizinhas, carros passavam carregando famílias apressadas. O mundo celebrava. Ele apenas observava. O relógio marcava pouco depois das 8 da noite, mas Otávio não sentia o tempo passar. Desde que Irene partirá, os dias tinham perdido a forma, as horas se misturavam, e datas comemorativas se tornaram apenas lembretes dolorosos do que não voltaria. Na cozinha, tudo permanecia intocado. Nenhuma ceia preparada, nenhum prato servido. Otávio havia dispensado qualquer tentativa de comemoração. Não queria encenações, não queria lembranças forçadas. Preferia o vazio honesto ao esforço de fingir normalidade. A governanta, como sempre, havia obedecido sem questionar. Para ela, aquela casa funcionava melhor em silêncio. Otávio voltou para a sala e sentou-se no sofá, olhando para um ponto indefinido à frente. A mente insistia em trazer imagens que ele tentava evitar. Irene sorrindo enquanto decorava a árvore. Irene reclamando da bagunça e rindo logo depois. Irene dizendo que o Natal era sobre presença, não sobre ausência. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da falta apertar o peito. Respirou fundo, como se isso pudesse afastar a dor, mas ela continuava ali, firme, constante. Ele não esperava nada daquela noite. Nenhuma surpresa, nenhuma visita, nenhuma mudança. Para Otávio, o Natal tinha se transformado apenas em mais um dia que precisava ser sobrevivido. Talvez fosse exatamente por isso que ele não percebeu, de imediato, o som diferente vindo do corredor de serviço. Um barulho baixo, quase imperceptível, quebrando o silêncio absoluto da casa. Otávio abriu os olhos lentamente. O som veio novamente, um ruído suave, intermitente, que não combinava com o ambiente rígido da mansão. Ele franziu a testa, tentando identificar o que era. Não parecia um passo, nem uma porta. Era algo mais delicado, quase frágil. Um som que não pertencia àquele lugar. Levantou-se devagar, caminhando na direção do corredor. À medida que se aproximava, o som ficava mais claro. Um choro. Baixo, contido, mas inconfundível. Otávio parou por um instante, sentindo o coração acelerar de forma inesperada. Não havia crianças naquela casa. Nunca houve. Ele sabia disso melhor do que ninguém. O choro vinha da área de serviço, perto do pequeno quarto onde a faxineira costumava deixar seus pertences durante o expediente. Otávio hesitou. Parte dele queria ignorar, voltar para a sala e fingir que não tinha ouvido nada. A outra parte, silenciosa e insistente, o empurrava para frente. Quando ele virou o corredor, viu a porta entreaberta. A luz fraca escapava para fora, projetando sombras no chão. E então, pela primeira vez naquela noite, Otávio sentiu algo que não era tristeza. Era estranhamento. Confusão. Um leve desconforto por estar diante de algo inesperado. Ele empurrou a porta com cuidado. Dentro do pequeno quarto, sobre uma cadeira improvisada com uma manta, estava um bebê. Muito pequeno. Frágil. Os olhos fechados, o rosto vermelho pelo choro contido, as mãos se movendo no ar como se procurassem algo que não estava ali. Otávio ficou parado na porta,
incapaz de se mover. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar. Um bebê. Na casa dele. Naquela noite. Naquele Natal que ele acreditava estar condenado ao vazio. Otávio sentiu um aperto no peito que não sabia explicar. Não era dor como a do luto. Era algo diferente. Um choque silencioso. Uma presença inesperada que quebrava, sem pedir permissão, a solidão que ele tinha escolhido. Ele não sabia quem era aquela criança, nem por que estava ali. Só sabia que, naquele instante, o Natal já não era mais o mesmo. E que, de alguma forma, aquela pequena vida tinha acabado de atravessar uma barreira que ele levou um ano inteiro para construir ao redor do próprio coração. Otávio permaneceu parado por alguns segundos, observando o pequeno corpo acomodado de forma improvisada naquele quarto estreito. O choro do bebê já não era tão intenso, mas continuava ali, como um pedido silencioso que preenchia o espaço de uma forma que nenhum som naquela casa jamais tinha feito antes. Não era um choro desesperado. Era um choro cansado, quase resignado, como se aquela criança já tivesse aprendido, cedo demais, que o mundo nem sempre responde imediatamente. Ele sentiu o impulso de chamar alguém, mas não havia ninguém para chamar. A mansão estava vazia, como sempre ficava nas noites de Natal desde a morte de Irene. A governanta tinha ido embora mais cedo, satisfeita em cumprir a ordem de manter tudo silencioso e organizado. Otávio tinha ficado sozinho, exatamente como planejou. O que não planejou foi aquilo. Ele deu um passo para dentro do quarto, depois outro, sentindo-se deslocado. Não sabia como agir diante de um bebê. Nunca soube. Ele e Irene tinham falado sobre filhos durante anos. Tentaram, esperaram, criaram expectativas que nunca se concretizaram. Irene lidou com isso de uma forma que ele nunca conseguiu compreender totalmente. Transformava a ausência em cuidado pelos outros. Otávio apenas guardava o vazio. O bebê se mexeu levemente, como se percebesse a presença de alguém. O choro diminuiu ainda mais, tornando-se um som baixo, quase um gemido. Otávio se aproximou da cadeira e se abaixou, observando o rosto pequeno e delicado. A criança tinha traços simples, pele morena clara, cílios longos. Havia algo profundamente humano naquela fragilidade que o desarmava. Foi então que ele ouviu passos apressados no corredor. Otávio se virou instintivamente, sentindo o corpo tensionar. Mayra surgiu na porta, o rosto tomado por pânico no instante em que viu o patrão ajoelhado diante do bebê. Ela parou abruptamente, como se tivesse sido pega em flagrante cometendo algo imperdoável. Senhor Otávio, ela começou, a voz falhando. Eu posso explicar. Otávio se levantou devagar, mantendo o tom neutro. Não queria assustá-la. Quem é ela? Perguntou, olhando novamente para o bebê. Mayra respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. É minha filha. A Lívia. Eu não tinha com quem deixá-la hoje. A creche fecha cedo, minha vizinha viajou, e eu não podia faltar. Eu juro que ela ficou quietinha o tempo todo. Eu só precisei deixá-la aqui por um momento enquanto terminava o trabalho. Ela falava rápido, atropelando as palavras, como alguém acostumada a se defender antes mesmo de ser acusada. Otávio ouviu tudo em silêncio. Observava não apenas o que ela dizia, mas como dizia. O cansaço em seus olhos, a tensão nos ombros, o medo evidente de perder o emprego. Ela estava chorando, Otávio disse apenas. Mayra baixou os olhos imediatamente. Eu sei. Eu fui buscar uma fralda limpa. Foi coisa de minutos. Eu nunca deixaria minha filha sozinha se tivesse escolha. O bebê se mexeu novamente, soltando um som curto, quase um suspiro. Otávio sentiu algo apertar dentro dele. Irene teria se aproximado, teria pegado a criança no colo sem pensar duas vezes. Ele não fez isso. Ainda não. Apenas ficou ali, sentindo-se inadequado, mas estranhamente atento. Você trabalha aqui há quanto tempo? Ele perguntou. 6 meses, senhor, Mayra respondeu, ainda tensa. Otávio assentiu lentamente. 6 meses. Tempo suficiente para saber que ela era discreta, eficiente, quase invisível. Nunca tinha causado problemas. Nunca tinha pedido nada. Agora, estava ali, exposta, com medo, defendendo a única coisa que realmente importava para ela. Pode ficar, Otávio disse, depois de alguns segundos. Mayra levantou os olhos, confusa. Como? Pode ficar com ela aqui esta noite, ele repetiu. Não precisa ir embora agora. Mayra piscou várias vezes, como se não tivesse certeza de que ouviu corretamente. Eu não quero incomodar, senhor Otávio. Eu já estava indo.
Otávio olhou novamente para o bebê. O choro tinha cessado completamente. Não está incomodando, ele disse, e percebeu que falava a verdade. Houve um silêncio estranho entre os dois. Não era desconfortável. Era novo. Mayra se aproximou da filha e ajeitou a manta com cuidado, passando a mão pelo rostinho pequeno. O gesto era simples, mas carregado de uma ternura que Otávio reconheceu imediatamente. Irene fazia o mesmo tipo de gesto quando cuidava de alguém. Qual é o nome dela? Ele perguntou. Lívia, Mayra respondeu, com um pequeno sorriso cansado. Ela tem 8 meses. Otávio assentiu. Lívia. O nome ficou ecoando na mente dele por mais tempo do que deveria. Ele não sabia ainda, mas aquela criança, tão pequena e aparentemente insignificante diante de tudo o que ele possuía, estava prestes a ocupar um espaço que ninguém mais tinha conseguido alcançar desde que Irene partirá. O silêncio que se instalou naquele pequeno quarto não era o mesmo silêncio que dominava o resto da mansão. Ali, ele tinha peso diferente. Não era vazio, era presença. Otávio percebeu isso enquanto observava Mayra ajeitar a filha com movimentos cuidadosos, quase automáticos, como alguém que já tinha feito aquilo centenas de vezes em condições muito piores. Cada gesto dela carregava urgência e amor na mesma medida, como se o mundo inteiro pudesse desmoronar, desde que aquela criança permanecesse segura. Lívia abriu os olhos lentamente. Eram olhos grandes, atentos, ainda confusos, que demoraram alguns segundos para se ajustar à luz fraca do quarto. O choro cessou por completo quando ela reconheceu a mãe. Os lábios pequenos se moveram em algo parecido com um sorriso torto, e o corpo relaxou de imediato. Otávio sentiu um aperto estranho no peito ao presenciar aquela cena. Não era inveja, nem tristeza pura. Era uma mistura incômoda de reconhecimento e ausência. Aquela conexão simples, quase invisível, era algo que ele nunca teve e nunca teria. Ela é muito tranquila, Otávio disse, mais para quebrar o silêncio do que por saber exatamente o que falar. Mayra assentiu. Ela se acostumou, respondeu. Não havia orgulho na frase, apenas constatação. A rotina nem sempre é fácil. Às vezes a gente precisa se adaptar. Otávio entendeu o que não foi dito. Adaptar-se significava abrir mão de conforto, de previsibilidade, de escolhas. Significava aceitar o cansaço como parte da vida. Ele conhecia adaptação em outro nível, no mundo dos negócios, das crises financeiras, das decisões duras. Mas aquilo era diferente. Aquilo era adaptação diária, silenciosa, sem plateia e sem reconhecimento. Ela nasceu prematura, Mayra continuou, talvez sentindo a necessidade de explicar. Ficou um tempo no hospital. Eu dormia sentada numa cadeira ao lado do berço, porque não tinha coragem de ir embora. Otávio desviou o olhar por um instante. A imagem se formou em sua mente com uma clareza incômoda. Irene teria feito o mesmo. Talvez pior. Irene teria convencido médicos, enfermeiros e qualquer um ao redor de que aquela criança precisava de companhia. Não suportava a ideia de alguém enfrentar dor sozinho. E o pai? Otávio perguntou, antes de perceber que talvez estivesse cruzando uma linha. Mayra não respondeu de imediato. O sorriso leve desapareceu. Ela continuou ajeitando a manta da filha, respirou fundo e então respondeu, com a voz baixa, não está presente. Não houve raiva na frase. Nem mágoa explícita. Apenas um fato. Um espaço vazio que ela já tinha aprendido a contornar, mesmo que doesse. Otávio assentiu em silêncio. Ele conhecia ausências. Conhecia a sensação de um lugar que deveria ser ocupado e não era. A diferença era que ele tinha perdido alguém. Mayra tinha sido deixada. Lívia se mexeu novamente, esticando uma das mãos no ar. Os dedinhos pequenos se fecharam no nada, como se procurassem algo invisível. Otávio observou aquele movimento com atenção exagerada. Irene costumava dizer que bebês entendiam mais do mundo do que os adultos imaginavam. Que sentiam o ambiente, as emoções, os vazios. Sem perceber exatamente por quê, Otávio estendeu o dedo. Lívia agarrou imediatamente, com uma força surpreendente para alguém tão pequena. O contato foi breve, mas suficiente para fazer Otávio prender a respiração. A mão dele era grande, fria, acostumada a apertos firmes em reuniões e contratos. A mão dela era quente, frágil, confiante. Mayra levantou os olhos no mesmo instante. Viu a cena e ficou imóvel. Não por medo, mas por surpresa. Otávio percebeu tarde demais o que tinha feito, mas não retirou a mão. Algo naquele gesto simples parecia impedir qualquer recuo. Ela faz isso com todo mundo? Ele perguntou, a voz mais baixa.
Não, Mayra respondeu. Ela costuma estranhar. Otávio sentiu um nó se formar na garganta. Não era racional, mas era impossível ignorar o que aquele pequeno gesto despertava. Ele não acreditava em sinais, em destino ou em coincidências com significado oculto. Sempre foi um homem de números, dados, lógica. Ainda assim, havia algo ali que escapava a qualquer explicação prática. O corredor voltou a ficar silencioso. A mansão, no entanto, parecia diferente. Menos rígida. Menos vazia. Otávio se deu conta de que, pela primeira vez naquela noite, não estava pensando em Irene com dor pura. Pensava nela como presença. Como referência. Como alguém que teria entendido exatamente aquele momento. Vocês já comeram? Ele perguntou de repente. Mayra franziu a testa, surpresa com a pergunta. Ainda não. Eu ia preparar algo rápido quando chegasse em casa. Otávio assentiu. Fique, disse novamente, agora com mais firmeza. Há comida suficiente. Não faz sentido deixar tudo estragar. Mayra hesitou. Ela conhecia bem as regras daquela casa. Sabia o quanto Otávio valorizava a ordem, distância, limites claros. Aquilo quebrava tudo o que ela tinha aprendido nos últimos meses. Ainda assim, algo no olhar dele não deixava espaço para recusa. Obrigada, ela disse, finalmente. Otávio saiu do quarto e caminhou em direção à cozinha, sentindo uma estranha mistura de desconforto e propósito. Não sabia ainda o que estava fazendo. Só sabia que, naquele Natal em que não esperava nada, alguma coisa tinha começado a se mover dentro dele. E que aquela criança, sem dizer uma única palavra, tinha atravessado uma solidão que nenhum adulto tinha conseguido alcançar. A cozinha parecia um território neutro naquela noite. Um espaço que normalmente funcionava apenas por rotina agora ganhava outro significado. Otávio acendeu a luz principal e ficou parado por um instante, observando o ambiente como se o visse pela primeira vez. Tudo estava impecável, como sempre. Bancadas limpas, utensílios alinhados, nenhuma evidência de celebração. Era uma cozinha pronta para servir, não para reunir. Irene teria odiado aquilo. E, ao mesmo tempo, teria sabido exatamente como transformar aquele espaço frio em algo vivo. Mayra entrou com cuidado, carregando Lívia nos braços. A menina já não chorava. Observava tudo ao redor com curiosidade silenciosa, os olhos atentos às mudanças de luz e movimento. Otávio abriu a geladeira e ficou alguns segundos olhando para dentro, não por falta de opções, mas por falta de hábito. Ele não cozinhava. Não desde que Irene se fora. Antes disso, também não cozinhava, mas ao menos ficava ali por perto, fingindo ajudar, ouvindo histórias, reclamando da bagunça enquanto secretamente apreciava o caos. Tem frango, arroz, legumes, ele disse, quase como uma lista sem emoção. Está ótimo, Mayra respondeu rapidamente. Qualquer coisa serve. Ela disse aquilo com naturalidade, como alguém acostumada a improvisar. Otávio percebeu o contraste. Para ele, abundância sempre foi normal. Para Mayra, suficiência já era vitória. Ele pegou algumas coisas da geladeira e colocou sobre a bancada, sem saber exatamente o que estava fazendo. Não queria chamar ninguém. Não queria que aquela noite fosse observada por mais olhos do que o necessário. Mayra acomodou Lívia em uma cadeirinha improvisada próxima à mesa e começou a aquecer água para preparar a mamadeira. Os movimentos eram precisos, eficientes, como se o corpo dela funcionasse no automático. Otávio observava em silêncio. Havia algo de profundamente honesto naquela cena. Nenhuma performance, nenhuma tentativa de agradar. Apenas cuidado. Ela costuma dormir cedo, Mayra comentou, enquanto testava a temperatura da mamadeira. Mas hoje ficou mais agitada. Talvez tenha sentido a mudança. Otávio assentiu, sem saber exatamente o que responder. Ele também sentia mudanças, embora não soubesse nomeá-las. Algo naquela noite estava fora do roteiro que ele tinha escrito para si mesmo desde a morte de Irene. Um roteiro de isolamento, de sobrevivência mínima, de espera silenciosa pelo passar do tempo. Lívia começou a mamar com avidez, segurando a mamadeira com as duas mãos pequenas. O silêncio que se seguiu não era constrangedor. Era quase respeitoso. Otávio sentou-se à mesa, mantendo certa distância, mas sem a rigidez habitual. Pela primeira vez em meses, ele não sentia urgência em estar em outro lugar. Desculpe por isso, Mayra disse de repente, quebrando o silêncio. Por trazer minha filha para o trabalho. Eu sei que não é adequado. Otávio levantou os olhos devagar. Você fez o que precisava fazer.
Mayra o encarou, surpresa. Ele não falava como um chefe dando permissão. Falava como alguém que entendia. Nem sempre a gente tem escolhas, ela continuou, quase como se estivesse falando consigo mesma. As pessoas acham que basta planejar melhor, organizar melhor, mas nem sempre dá. Otávio reconheceu aquela fala. Já tinha ouvido versões dela em reuniões, em discursos de executivos que nunca precisaram escolher entre trabalhar e cuidar de um filho. Ele mesmo já tinha usado palavras parecidas, vazias, seguras. Aquilo era diferente. Aquilo vinha de quem vive a consequência. Você é uma boa mãe, ele disse, sem pensar muito. Mayra ficou imóvel por um segundo. Depois sorriu, um sorriso pequeno, contido, que carregava mais cansaço do que orgulho. Eu tento. Lívia terminou a mamadeira e começou a bocejar, esfregando os olhos. Mayra pegou no colo e aninou com movimentos suaves. Otávio sentiu o peito apertar novamente. Aquela cena era simples demais para provocar tanto impacto. E, ainda assim, provocava. Você não precisava ficar sozinha hoje, Mayra disse, de repente, como se tivesse criado coragem. Quero dizer, é Natal. Otávio desviou o olhar. Não estava acostumado a esse tipo de observação. Eu escolhi assim. Mayra assentiu. Entendo. Fez uma pausa. Mas escolher ficar sozinho não significa que seja fácil. Ele não respondeu. Não precisava. A verdade estava ali, silenciosa entre os dois. Lívia já estava quase dormindo quando um som diferente ecoou pelo corredor. Passos firmes. Cadenciados. Inconfundíveis. Mayra levantou a cabeça imediatamente. O corpo dela ficou tenso, como se reconhecesse o perigo antes da mente formular o motivo. Otávio também reconheceu o som. A governanta. Ela tinha voltado. A porta da cozinha se abriu e Nairene entrou, os olhos percorrendo o ambiente com rapidez calculada. Parou ao ver Mayra, depois Lívia, depois Otávio sentado à mesa. O rosto dela endureceu. O senhor pediu algo? Ela perguntou, ignorando completamente a presença da criança. Otávio manteve o tom calmo. Não. O olhar de Nairene voltou-se para Mayra. Ela não deveria estar aqui. Mayra apertou Lívia contra o peito, instintivamente. Eu já estava indo embora, disse, antes que Otávio pudesse falar. Não, Otávio respondeu. Ela vai ficar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Nairene não estava acostumada a ouvir aquilo. Muito menos dito daquela forma. Ela apertou os lábios, controlando a reação. Senhor Otávio, isso não é apropriado. A casa é minha, ele interrompeu, sem elevar a voz. E hoje, isso não é um problema. Nairene engoliu seco. Não respondeu. Apenas assentiu com rigidez e saiu, fechando a porta com mais força do que o necessário. Mayra soltou o ar lentamente, como se só então percebesse que estava prendendo a respiração. Desculpa, ela murmurou. Otávio olhou para ela. Não peça desculpas por existir. A frase ficou no ar por alguns segundos. Mayra não respondeu, mas algo no olhar dela mudou. Talvez fosse alívio. Talvez fosse a primeira vez em muito tempo que alguém dizia aquilo sem julgamento. Lívia dormia agora, tranquila. Otávio observou a criança, pela primeira vez naquela noite, percebeu que o vazio dentro dele não tinha desaparecido. Mas tinha mudado de forma. Já não era um buraco silencioso. Era um espaço sendo lentamente ocupado por algo que ele ainda não compreendia completamente. E, sem perceber, ele começou a entender que aquela noite não era apenas sobre sobreviver ao Natal. Era sobre permitir que algo inesperado permanecesse. A presença de Nairene deixou um rastro invisível no ar, mesmo depois que ela saiu da cozinha. Não era algo que se via, mas algo que se sentia. Um desconforto silencioso, uma rigidez que insistia em permanecer. Otávio percebeu isso enquanto observava Mayra ajeitar Lívia adormecida nos braços, tentando voltar à naturalidade de antes. Não conseguiu. Algo tinha mudado. Nairene não era apenas uma funcionária antiga. Ela era a guardiã silenciosa daquela casa. Sempre foi. Conhecia cada rotina, cada regra implícita, cada limite que nunca precisava ser verbalizado. Desde a morte de Irene, esse papel tinha se intensificado. A casa tinha se tornado o território dela, um espaço onde tudo funcionava de acordo com uma ordem fria e previsível. E aquela noite tinha quebrado essa ordem. Otávio levantou-se da mesa e caminhou até a janela da cozinha, olhando para o jardim externo. As luzes de Natal instaladas no perímetro da mansão permaneciam acesas,
mas não traziam conforto algum. Eram decorativas, distantes, sem calor. Ele percebeu, com certo atraso, que aquela era a primeira vez em um ano que alguém ocupava aquele espaço com algo além de silêncio e memórias. Ela não gosta de mudanças, Mayra disse em voz baixa, referindo-se a Nairene. Nem de surpresas. Otávio assentiu. Eu sei. Houve uma pausa. Mayra parecia medir cada palavra antes de falar, como alguém que caminha em terreno instável. Eu não quero causar problemas. Se o senhor preferir, eu posso ir embora agora. Otávio virou-se para ela. Você não é o problema. Mayra baixou os olhos. Estava acostumada a ouvir o contrário, mesmo quando ninguém dizia diretamente. Otávio reconheceu aquele gesto. Pessoas que se desculpam antes mesmo de errar costumam carregar culpas que não são delas. Você costuma trabalhar até tarde? Ele perguntou. Quase sempre, ela respondeu. Faço alguns turnos extras. Ajuda a pagar as contas. Otávio assentiu lentamente. Turnos extras. Ele pensou em quantas vezes tinha ficado até tarde no escritório por escolha, por ambição, por controle. Aquilo era diferente. Aquilo era sobrevivência. Lívia se mexeu no colo da mãe, soltando um pequeno som, mas não acordou. Mayra balançou o corpo suavemente, num ritmo quase imperceptível. Otávio observou aquele movimento repetitivo e pensou em quantas noites Irene tinha passado acordada, cuidando de alguém, resolvendo problemas, garantindo que tudo estivesse bem antes de permitir-se descansar. Você pode usar o quarto de hóspedes, ele disse de repente. Mayra ergueu a cabeça rapidamente. Não, senhor Otávio, isso não é necessário. É, ele respondeu. Está tarde. E não faz sentido você sair com ela agora. Mayra hesitou. Sabia que aceitar aquilo significava atravessar mais uma fronteira invisível. Mas também sabia que voltar para casa naquele horário, com um bebê nos braços, não era simples. O transporte público já era escasso, o cansaço estava estampado no corpo. Obrigada, ela disse, depois de alguns segundos. Otávio indicou o corredor com um gesto breve. É o último quarto à esquerda. Mayra caminhou devagar, como se estivesse pisando em território proibido. Cada passo parecia carregar o peso de uma decisão maior do que aparentava. Otávio ficou observando até que ela desaparecesse no corredor. Então, sentiu algo que não sentia havia muito tempo, inquietação. Ele voltou para a sala, sentou-se no sofá e ficou ali, imóvel. O relógio marcava quase 10 da noite. Em outros anos, aquele horário seria o auge da celebração. Agora, era apenas mais um marcador de tempo vazio. Ainda assim, algo estava diferente. Ele não sentia o mesmo impulso de fugir. Não sentia a urgência de se esconder do dia. A imagem de Lívia segurando seu dedo voltou à mente com força inesperada. O gesto simples, quase insignificante, tinha atravessado defesas que ele não sabia que ainda existiam. Irene costumava dizer que o amor encontrava brechas onde a dor achava que tinha construído muros sólidos. Ele sempre achou aquilo uma metáfora bonita demais para ser prática. Talvez estivesse errado. Do corredor, um choro baixo ecoou por alguns segundos. Otávio levantou-se imediatamente, o corpo reagindo antes da mente formular qualquer decisão. Caminhou até o quarto de hóspedes e parou na porta entreaberta. Mayra estava sentada na beira da cama, balançando Lívia no colo, murmurando algo inaudível. Ela levantou os olhos ao perceber a presença dele. Desculpa, disse rapidamente. Ela costuma estranhar lugares novos. Otávio balançou a cabeça. Não precisa. Ele ficou ali, parado, sem entrar completamente, respeitando uma distância instintiva. Observava Mayra acalmar a filha com uma paciência que parecia infinita. Pouco a pouco, o choro cessou. Lívia voltou a dormir. Ela se apega fácil, Mayra comentou, em voz baixa. Otávio sentiu o peso da frase. Apego sempre foi algo que ele evitou desde a morte de Irene. Apegar-se significava perder de novo. Ainda assim, aquela noite parecia determinada a lembrá-lo de que evitar também tinha um custo. Boa noite, ele disse, antes de se afastar. Boa noite, Mayra respondeu. Otávio voltou para o quarto principal. Deitou-se na cama grande e vazia, olhando para o teto no escuro. Pela primeira vez em meses, não sentiu vontade de fechar os olhos imediatamente para escapar dos pensamentos. Ficou ali, acordado, sentindo a presença de outras vidas sob o mesmo teto. E, sem perceber, começou a entender que aquela não era apenas uma noite diferente. Era o início de algo que ele ainda não sabia nomear,
mas que já não podia mais ignorar. Otávio demorou a adormecer naquela noite. O quarto amplo, que sempre lhe pareceu silencioso demais, agora carregava sons sutis que ele não reconhecia como parte da casa. Um rangido distante do assoalho, o murmúrio quase imperceptível de Mayra tentando acalmar Lívia em algum momento da madrugada, o ruído baixo de passos contidos. Nada disso o incomodava. Pelo contrário. Aqueles pequenos sinais de vida criavam uma estranha sensação de companhia que ele não sentia havia muito tempo. Quando finalmente dormiu, sonhou com Irene. Não era um sonho doloroso como costumava ser. Ela não estava doente, nem distante. Estava sentada à mesa da cozinha, sorrindo enquanto organizava algo que ele não conseguia ver direito. Quando ele se aproximava, ela apenas dizia, com a voz calma de sempre, que algumas coisas chegam quando a gente para de fugir. Otávio acordou antes de conseguir responder. O dia seguinte nasceu cinza, como tantos outros em São Paulo. Otávio levantou-se cedo, por hábito mais do que por necessidade. Vestiu-se sem pressa e, ao sair do quarto, percebeu um cheiro diferente no ar. Café fresco. Pão aquecido. Parou no corredor por um instante, sentindo algo se deslocar dentro dele. Aquela casa não cheirava a café há um ano. Na cozinha, Mayra estava de costas, preparando algo simples. Lívia estava acomodada na cadeirinha improvisada, observando tudo com atenção silenciosa. Ao ouvir os passos de Otávio, Mayra se virou imediatamente, o corpo ficando rígido por reflexo. Bom dia, ele disse, antes que ela pudesse se desculpar por qualquer coisa. Bom dia, senhor Otávio, ela respondeu, aliviada por não ouvir repreensão. Não precisa, ele completou. Pode me chamar de Otávio. Mayra hesitou por um segundo, depois assentiu. Bom dia, Otávio. Houve um pequeno silêncio constrangido, rapidamente quebrado por um balbucio de Lívia, que agitava as mãos, animada com a presença nova. Otávio se aproximou devagar, observando a menina como quem ainda não sabe bem qual é o seu lugar naquela cena. Ela dormiu bem? Ele perguntou. Dormiu? Mayra respondeu. Acordou uma vez só. Otávio assentiu. Aproximou-se da cafeteira e serviu-se, algo que não fazia há meses. O gesto parecia simples, mas carregava um simbolismo que ele ainda não compreendia totalmente. Sentou-se à mesa, mantendo uma distância respeitosa, mas presente. A porta lateral se abriu com firmeza. Nairene entrou na cozinha com passos calculados, os olhos atentos ao ambiente. Parou ao ver Otávio sentado à mesa com uma xícara de café na mão. O olhar dela percorreu Mayra, Lívia, a mesa posta. Tudo aquilo fugia do controle que ela acreditava ter. Bom dia, senhor Otávio, ela disse, com rigidez. Bom dia, ele respondeu, sem tirar os olhos da xícara. Nairene voltou-se para Mayra. Você deveria ter me avisado que ficaria. Mayra abriu a boca para responder, mas Otávio falou antes. Eu pedi que ficasse. O silêncio que se seguiu foi denso. Nairene não estava acostumada a ser interrompida, muito menos contrariada daquela forma. Ela apertou os lábios, mas assentiu. Como desejar, disse, antes de sair novamente. Mayra soltou o ar lentamente. Otávio percebeu. Ela não vai te incomodar. Mayra não respondeu. Apenas assentiu, como alguém que já tinha ouvido promessas antes. Depois do café, Mayra começou a organizar suas coisas para sair. Otávio observava de longe, sentindo um incômodo estranho com a ideia de que aquela presença temporária estava prestes a ir embora. Ele não sabia por quê. Não era apego consciente. Era algo mais sutil, quase instintivo. Você trabalha hoje? Ele perguntou. Trabalho, Mayra respondeu. Mas só à tarde. De manhã faço alguns serviços extras. Otávio ficou em silêncio por um momento. Se quiser, pode ficar aqui até o horário. Não precisa sair agora. Mayra hesitou. Não quero abusar. Não é abuso, ele respondeu. É conveniência. Ela concordou, ainda insegura. Lívia balançava as pernas, observando os dois, como se entendesse que algo importante estava sendo decidido ali, mesmo sem palavras. Mais tarde, enquanto Mayra organizava o quarto de hóspedes, Otávio caminhava pelo escritório, tentando se concentrar em documentos que não prendiam mais sua atenção. Algo dentro dele começava a se deslocar. Ele percebia isso nos pequenos detalhes. Na forma como escutava os sons da casa. Na maneira como se importava. Foi então que o telefone tocou. Otávio atendeu sem olhar para o visor. Otávio, a voz do outro lado disse. Precisamos conversar.
Ele reconheceu imediatamente. Regis. Um nome que Irene mencionara apenas uma vez, em tom de alerta, quando Mayra começou a trabalhar ali. O pai ausente. O problema mal resolvido. O que você quer? Otávio perguntou, mantendo a voz neutra. Soube que minha filha passou a noite aí, Regis respondeu, com um sorriso perceptível mesmo sem vê-lo. Acho que temos assuntos pendentes. Otávio fechou os olhos por um breve instante. Pela primeira vez desde que Mayra e Lívia tinham entrado naquela casa, ele sentiu algo além de inquietação. Sentiu raiva. Não ligue mais para este número, ele disse, antes de encerrar a chamada. O conflito que Irene sempre temeu tinha acabado de atravessar a porta. E Otávio sabia, mesmo sem admitir em voz alta, que aquele Natal não terminaria apenas com silêncio e reflexão. Algo maior estava se formando. Algo que exigiria dele mais do que contemplação. Exigiria escolha. A ligação ecoou na mente de Otávio muito depois de o telefone ter sido desligado. Não foi o tom de Regis que o incomodou, mas a naturalidade com que ele falava da própria filha, como se fosse um objeto esquecido que alguém tinha levado para o lugar errado. Otávio permaneceu parado no escritório por alguns segundos, o celular ainda na mão, sentindo a raiva se espalhar lentamente, de forma controlada, mas constante. Ele nunca tinha conhecido Regis pessoalmente, mas já tinha ouvido o suficiente. Ausente, oportunista, alguém que aparecia apenas quando havia algo a ganhar. Irene sempre foi sensível a esse tipo de pessoa. Costumava dizer que existiam homens que se tornavam pais apenas no papel, mas nunca na prática. Otávio não tinha dado muita atenção na época. Agora, aquela definição ganhava um rosto, uma voz, uma ameaça real. No corredor, Mayra passou carregando uma sacola com as coisas de Lívia. O rosto dela denunciava cansaço, mas também uma preocupação que ia além da rotina comum. Otávio percebeu imediatamente. A ligação tinha deixado marcas nele, mas Mayra carregava marcas semelhantes há muito mais tempo. Está tudo bem? Ele perguntou, saindo do escritório. Mayra hesitou antes de responder. Recebi uma mensagem estranha, disse, mostrando o celular. Do pai da Lívia. Otávio não precisou perguntar mais nada. O que ele quer? Dinheiro, Mayra respondeu, a voz baixa, quase envergonhada. Disse que soube que ela passou a noite aqui. Que isso muda as coisas. Otávio sentiu o maxilar se contrair. Ele não tem esse direito. Ele acha que tem, Mayra disse. E costuma aparecer quando acha que pode tirar alguma vantagem. Houve um silêncio pesado entre os dois. Não era o silêncio confortável da noite anterior. Era o silêncio da ameaça. Otávio conhecia bem aquele tipo de pressão. Já tinha visto executivos, investidores e concorrentes usarem exatamente o mesmo método. Criar medo, sugerir poder, forçar concessões. Ele já fez isso antes? Otávio perguntou. Mayra sentiu lentamente. Sempre que descobre que estou um pouco melhor. Otávio respirou fundo. Aquilo não era apenas um problema pessoal. Era uma injustiça clara, repetida, previsível. Irene teria reconhecido isso imediatamente. E teria agido. Você não vai responder, Otávio disse. Mayra o encarou, surpresa. Ele não vai parar. Vai, Otávio respondeu, com firmeza. Mas não do jeito que ele imagina. Mayra parecia dividida entre alívio e medo. Estava acostumada a lidar sozinha com aquilo. A ideia de alguém intervir parecia boa demais para ser segura. Otávio percebeu a resistência silenciosa dela e não insistiu naquele momento. Sabia que confiança não se exigia. Se construía. Mais tarde, Irene observava tudo à distância. Percebia as trocas de olhares, as conversas interrompidas, a tensão crescente. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas sabia reconhecer quando algo fugia ao controle. E aquilo a incomodava profundamente. Você está diferente, ela disse a Otávio, quando o encontrou sozinho no corredor. Distraído. Otávio a encarou. Estou atento. Irene estreitou os olhos. Essa mulher e essa criança não fazem parte da rotina da casa. Talvez a rotina precise mudar, ele respondeu. A resposta a desarmou por um segundo. Irene sempre acreditou que aquela casa sobrevivia justamente porque nada mudava. A morte de Irene tinha reforçado essa crença. Mudança, para ela, era sinônimo de caos. Problemas pessoais não devem entrar aqui, ela insistiu. Otávio deu um passo à frente, diminuindo a distância entre os dois. O que acontece aqui é responsabilidade minha. Irene não respondeu. Apenas assentiu, rígida,
e se afastou. Mas o ressentimento era visível. Otávio percebeu que agora tinha dois conflitos diante de si. Um declarado, representado por Régis. Outro silencioso, encarnado na resistência de Nairene. No fim da tarde, Mayra se preparava para sair com Lívia. Otávio acompanhou até a porta, algo que nunca fazia com funcionários. O gesto, por si só, já era uma ruptura. Se ele aparecer, Otávio disse, você me liga. Mayra assentiu. Não quero te colocar no meio disso. Você não está, ele respondeu. Eu já estou. Ela não disse mais nada. Apenas agradeceu com o olhar e saiu, levando a filha nos braços. Otávio ficou parado observando até que as duas desaparecessem pelo portão. O jardim voltou a ficar silencioso, mas a tranquilidade não retornou com ele. Ele sabia que Régis não desistiria facilmente. Homens como ele não recuam quando sentem cheiro de oportunidade. Mas Otávio também sabia de algo novo sobre si mesmo. Pela primeira vez desde que Irene morreu, ele não estava disposto a se afastar do conflito para evitar dor. Ele estava disposto a enfrentar. Régis não demorou a aparecer. Não fisicamente, ainda, mas na forma como sua presença começava a se infiltrar no cotidiano de Mayra. Mensagens curtas, diretas, sempre no mesmo tom. Nunca pedia para ver a filha. Nunca perguntava como ela estava. Falava apenas de dinheiro, de direitos, de advogados. Cada palavra carregava a mesma ameaça implícita. Ou você cede, ou eu complico a sua vida. Mayra tentou ignorar. Silenciou o celular, focou no trabalho, tentou manter a rotina intacta. Mas o medo não funcionava assim. Ele se acumulava nos detalhes. No sobressalto a cada notificação. No olhar constante para a porta. Na forma como o corpo permanecia tenso mesmo quando tudo parecia normal. Otávio percebeu isso logo nos primeiros dias. Não porque ela tivesse dito algo, mas porque o silêncio dela tinha mudado. Ela falava menos. Evitava contato visual. Executava o trabalho com a mesma eficiência de sempre, mas havia algo ausente. Uma leve desconexão, como se parte da atenção estivesse sempre em outro lugar. Otávio reconhecia aquele estado. Já tinha visto isso em pessoas encurraladas, pressionadas por algo que ainda não tinha explodido, mas estava prestes a. Naquela manhã, enquanto revisava alguns documentos no escritório, Otávio abriu por impulso o sistema de câmeras da casa. Não era um hábito. Sempre acreditou que vigilância excessiva dizia mais sobre desconfiança do que sobre segurança. Ainda assim, algo o levou a clicar. Avançou as gravações dos dias anteriores, sem um objetivo claro, até que viu Régis parado na porta de serviço, conversando com Mayra. A postura dele era relaxada demais. O sorriso, ensaiado. Mayra, por outro lado, mantinha o corpo rígido, os braços cruzados, o olhar baixo. Otávio aumentou o volume. Não conseguiu ouvir tudo, mas palavras soltas se destacavam. Dinheiro. Advogado. Guarda. Prazo. Ele avançou mais. Outro dia, outro horário. Régis novamente. Sempre no mesmo lugar. Sempre a mesma distância calculada. Sempre saindo com aquele sorriso de quem acredita ter controle sobre a situação. Otávio sentiu a raiva crescer, mas manteve o rosto impassível. Não era uma explosão que resolveria aquilo. Era estratégia. No início da tarde, Nairene entrou no escritório sem bater. Algo raro, mas não inesperado. Há um homem vindo aqui com frequência, ela disse, sem rodeios. Isso não é apropriado. Otávio a encarou. Eu sei. Nairene franziu a testa. Então por que permite? Porque não é você quem decide isso. Ela apertou os lábios. Esse tipo de problema atrai confusão. Otávio se inclinou levemente para a frente. Confusão não surge sozinha. Ela é criada. Nairene entendeu o recado, mas não recuou. Essa mulher está trazendo instabilidade para casa. Otávio levantou-se lentamente, caminhando até a janela. A instabilidade já estava aqui. Só não era visível. Nairene ficou em silêncio. Não concordava, mas também não tinha argumentos suficientes para insistir. Saiu do escritório com passos firmes, levando consigo uma insatisfação que Otávio sabia que ainda renderia conflitos. Mais tarde, Mayra entrou no escritório, visivelmente nervosa. Tinha o celular na mão, os dedos tremendo levemente. Ele voltou a mandar mensagem. Ela disse. Disse que vem amanhã. Que dessa vez não vai conversar. Vai exigir. Otávio não pediu para ver as mensagens. Não precisava. Já sabia o suficiente.
Fechou a pasta que estava analisando e olhou diretamente para ela. Você não vai falar com ele sozinha, disse. Mayra balançou a cabeça. Ele não escuta. Então vai ouvir outra pessoa. Ela o encarou, confusa. Quem? Otávio respirou fundo. Eu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mayra abriu a boca para protestar, mas nenhuma palavra saiu. Parte dela sentia alívio. Outra parte, medo. Envolver Otávio significava transformar uma chantagem pessoal em um conflito aberto. Mas também significava não estar mais sozinha. Ele gosta de intimidar, Mayra disse, quase em um sussurro. Ele se sente forte quando acha que ninguém vai enfrentá-lo. Otávio assentiu. Então amanhã ele vai descobrir que está errado. Quando Mayra saiu do escritório, Otávio permaneceu ali por alguns minutos, olhando para o próprio reflexo no vidro da janela. Viu um homem diferente daquele que se isolou durante um ano inteiro. Ainda havia dor. Ainda havia luto. Mas agora havia algo além disso. Direção. Ele não estava apenas protegendo Mayra ou Lívia. Estava, pela primeira vez desde a morte de Irene, escolhendo agir quando algo era injusto. Não por obrigação. Não por culpa. Mas porque não fazer nada já não era mais uma opção aceitável. O confronto estava marcado. E Otávio sabia que, a partir daquele momento, nada naquela casa voltaria a ser exatamente como antes. Regis chegou no dia seguinte pouco depois das 10 da manhã, como se tivesse marcado horário. Estacionou o carro de forma displicente diante do portão lateral e desceu com a confiança de quem acredita ter a situação sob controle. Não tocou a campainha. Bateu com os nós dos dedos na porta de serviço, do jeito que sempre fazia, como se aquele espaço lhe pertencesse. Otávio observava tudo pelo monitor do escritório. Não sentia pressa. Deixou Regis esperar alguns segundos a mais do que o necessário. Queria que ele sentisse, ainda que de forma sutil, a mudança de hierarquia. Quando finalmente desceu, não chamou Mayra. Não abriu espaço para conversa privada. Fez questão de estar ali sozinho. Abriu a porta e ficou parado, ocupando a entrada com o próprio corpo. Regis sorriu imediatamente. Era um sorriso ensaiado, quase automático. Bom dia. Você deve ser o patrão. Otávio não respondeu ao cumprimento. Você não foi convidado, disse apenas. Regis riu, como se aquilo fosse parte de um jogo. Calma. Vim falar com a mãe da minha filha. É um assunto de família. Assuntos de família não se resolvem com ameaça, Otávio respondeu, a voz baixa, firme. E não se resolvem na porta dos fundos de uma casa que não é sua. O sorriso de Regis vacilou por um segundo, mas logo voltou. Olha, eu não quero confusão. Só quero o que é justo. Justo para quem? Otávio perguntou. Regis deu de ombros. Sou pai. Tenho direitos. Direitos se constroem com presença, Otávio disse. Não com abandono. O olhar de Regis escureceu. Você não sabe do que está falando. Sei o suficiente, Otávio respondeu. Sei que você nunca pagou pensão. Sei que nunca procurou a filha. Sei que só apareceu quando achou que poderia ganhar algo. Regis deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Otávio. Isso não é da sua conta. Otávio não recuou. Tudo que acontece nesta propriedade é da minha conta. Houve um silêncio tenso. Regis avaliava a situação, tentando entender até onde poderia ir. Então vamos ser práticos, disse. 5.000 e eu desapareço. Otávio inclinou levemente a cabeça. E depois mais quanto? Regis estreitou os olhos. O que? Depois que você gastar esse dinheiro, Otávio continuou. Quanto vai pedir da próxima vez? Regis não respondeu. Não precisava. A resposta estava no próprio silêncio. Você não vai receber nada, Otávio disse. Nem hoje, nem nunca. Regis riu, mas o riso saiu tenso. Então vou procurar meus direitos. Um advogado. Otávio assentiu. Faça isso. Regis piscou, surpreso. Não esperava aquela resposta. Você acha que tem como impedir? Otávio tirou o celular do bolso. Tenho gravações das suas visitas. Mensagens. Tentativas de extorsão. Tenho testemunhas. E um advogado que vai adorar transformar isso em um processo. Regis empalideceu levemente. Tentou disfarçar. Você está blefando. Otávio discou um número sem desviar o olhar. Quer arriscar? Regis deu um passo para trás. O jogo tinha mudado. Ele percebeu isso tarde demais.
Isso não acabou, disse, tentando salvar a própria dignidade. Acabou para você, Otávio respondeu. Agora saia. Regis hesitou mais um segundo, depois virou as costas e foi embora, entrando no carro com movimentos bruscos. Otávio permaneceu parado na porta até que o veículo desaparecesse. Só então fechou a porta. O silêncio que se seguiu era diferente. Não era alívio completo. Era calma tensa que antecede consequências. Otávio sabia que Regis não desistiria facilmente, mas também sabia que, pela primeira vez, ele não estava enfrentando alguém indefeso. Ele subiu as escadas devagar. No meio do corredor, encontrou Mayra, pálida, os olhos arregalados. Ela tinha ouvido tudo. Ele foi embora, Otávio disse. Por enquanto, Mayra respondeu, a voz trêmula. Otávio assentiu. Por enquanto. Mas, mesmo sabendo que aquela não era a última batalha, Otávio sentiu algo firme se instalar dentro dele. Uma certeza simples e poderosa, ele não recuaria. Não daquela vez. Regis foi embora, mas deixou algo para trás. Não era visível, não fazia barulho, mas estava ali, pairando sobre a casa como uma sombra discreta. Mayra sentia isso enquanto tentava retomar a rotina. Cada movimento parecia exigir mais esforço. Cada tarefa, mais concentração. Não porque estivesse fisicamente cansada, mas porque o medo não se dissipava tão facilmente quanto uma visita indesejada. Otávio percebeu. Percebeu no jeito como ela segurava o celular com mais força do que o necessário. No modo como olhava para a porta sempre que algum som diferente ecoava pelo corredor. Ele conhecia aquela vigilância constante. Já a sentirá em outros contextos, quando ameaças não eram explícitas, mas implícitas. Quando a mente não descansava porque o perigo ainda não tinha sido oficialmente afastado. Naquele fim de tarde, ele chamou Mayra ao escritório. Não foi um chamado autoritário. Foi quase um convite. Senta, disse, indicando a cadeira em frente à mesa. Mayra obedeceu, segurando Lívia no colo. A menina parecia alheia a tudo, brincando com os próprios dedos, como se o mundo fosse um lugar simples e seguro. Otávio observou aquela tranquilidade com atenção. Crianças ainda não sabem medir ameaças. Confiavam. Eu falei com um advogado, Otávio disse, sem rodeios. Mayra ergueu os olhos imediatamente. Eu não posso pagar um advogado. Você não vai pagar, ele respondeu. Eu vou. Ela balançou a cabeça com força. Não, isso é demais. Eu não posso aceitar. Otávio se inclinou levemente para a frente. Não é caridade. Então o que é? Ela perguntou, a voz carregada de confusão. Otávio ficou em silêncio por alguns segundos. Escolhi as palavras com cuidado. É responsabilidade. Isso está acontecendo na minha casa. Com alguém que trabalha aqui. E é injusto. Mayra apertou Lívia contra o peito. Ele não vai parar fácil. Eu sei, Otávio respondeu. Por isso precisa ser feito direito. Ele abriu uma pasta sobre a mesa e empurrou em direção a ela. Dentro, havia contatos, anotações, datas. Tudo organizado com a precisão que ele aplicava aos negócios. Mayra olhou para aquilo como se fosse algo frágil demais para tocar. O advogado é especialista em direito de família, Otávio continuou. Vai cuidar de tudo. Pedido de guarda, medida protetiva, o que for necessário. Mayra sentiu as lágrimas subirem. Não de tristeza. De alívio. Mas ainda havia resistência. Por que está fazendo isso? Ela perguntou. Eu sou só uma funcionária. Otávio sustentou o olhar dela. Porque alguém precisa fazer. A frase caiu entre eles com um peso diferente. Não era heroísmo. Não era discurso. Era uma constatação simples. A mesma que Irene costumava fazer quando via injustiça e agia sem pensar duas vezes. Você não está sozinha, ele disse, por fim. Mayra não conseguiu responder. Apenas assentiu, sentindo algo quebrar dentro dela. Não de dor, mas de cansaço acumulado sendo finalmente dividido. Naquela noite, Otávio caminhou pela casa com outra postura. Não era arrogância. Era presença. Pela primeira vez desde que Irene partiu, ele não se sentia apenas um ocupante daquele espaço. Sentia-se responsável por ele novamente. No quarto de hóspedes, Lívia dormia tranquila. Otávio parou na porta por um instante, observando. Pensou em como aquela criança, sem intenção alguma, tinha puxado fios que ele manteve escondidos por um ano inteiro. Pensou em como pequenas presenças podiam provocar grandes mudanças. No fundo,
ele sabia que aquela decisão mudaria tudo. A relação com Mayra. A dinâmica da casa. O equilíbrio silencioso que Nairene tanto prezava. Mas também sabia que havia coisas mais importantes do que manter a ordem intacta. Naquele momento, Otávio não estava apenas protegendo uma funcionária de um homem oportunista. Estava escolhendo quem ele queria ser a partir dali. E essa escolha, silenciosa e firme, o aproximava mais de Irene do que qualquer isolamento jamais conseguiu. O processo avançou mais rápido do que Mayra imaginava. Não porque o sistema fosse eficiente, mas porque, pela primeira vez, ela não estava enfrentando tudo sozinha. O advogado entrou com os pedidos necessários, reuniu provas, organizou os registros das mensagens, das visitas, das ameaças. Cada passo dado parecia retirar um peso invisível dos ombros dela. Ainda havia medo, mas agora ele vinha acompanhado de algo novo, respaldo. Otávio acompanhava tudo à distância, sem invadir, sem controlar. Limitava-se a perguntar se estava tudo bem, se havia alguma novidade. Não pressionava, não cobrava. Aquela postura dizia mais do que qualquer discurso. Ele estava ali, firme, mas respeitoso. Presente sem ser invasivo. Regis tentou contato mais uma vez. Não apareceu pessoalmente. Mandou mensagens mais longas, com um tom diferente. Menos arrogante, mais calculado. Falava de arrependimento, de vontade de participar da vida da filha, de mudanças. O advogado orientou Mayra a não responder. Qualquer comunicação passaria a ser formal. O jogo emocional tinha acabado. Nairene, por sua vez, observava tudo com crescente desconforto. A casa estava diferente. Não apenas pela presença ocasional de Lívia, mas pelo comportamento de Otávio. Ele não se isolava mais no escritório o dia inteiro. Circulava. Observava. Questionava decisões que antes eram aceitas automaticamente. Para Nairene, aquilo era perda de controle. Isso não vai terminar bem, ela comentou certa manhã, enquanto organizava a sala. Otávio não respondeu de imediato. Apenas continuou olhando pela janela. Às vezes terminar bem exige atravessar o desconforto. Ela não gostou da resposta. Nunca gostava quando ele contrariava a lógica rígida que ela ajudou a manter por anos. Mas não insistiu. Havia algo diferente nele. Uma firmeza silenciosa que não existia antes. Naquele fim de semana, Mayra levou Lívia para passear na praça próxima à mansão. Era um hábito simples, mas importante. Otávio, ao vê-la saírem, sentiu um impulso inesperado. Pegou o casaco e a seguiu, mantendo certa distância. Sentou-se em um banco, observando de longe. A praça estava cheia de famílias, crianças correndo, risadas soltas no ar. Aquela cena costumava provocar nele uma mistura de nostalgia e dor. Naquele dia, provocou algo mais complexo. Ainda doía, mas não paralisava. Lívia brincava no chão, sentada sobre uma manta. Mayra observava atenta, mas relaxada. Em um momento, a menina engatinhou em direção a Otávio, sem cerimônia, como se aquele fosse um gesto natural. Parou diante dele e estendeu a mão. Otávio olhou para Mayra, buscando permissão. Ela assentiu com um sorriso discreto. Ele segurou a mão pequena novamente. O gesto, simples como da primeira vez, carregava agora outro significado. Não era surpresa. Era continuidade. Um vínculo que não precisava de explicação. Naquele instante, Otávio percebeu algo com clareza desconcertante. Ele não estava substituindo Irene. Não estava preenchendo um vazio com outra coisa. Estava permitindo que a vida seguisse existindo ao redor da ausência. Estava aprendendo que honrar quem partiu não significava congelar tudo no tempo. O telefone de Mayra vibrou. Ela leu a mensagem e levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. Otávio levantou-se imediatamente. O que foi? Perguntou. Ele desistiu, Mayra respondeu, a voz falhando. O advogado disse que Regis recuou. Não vai entrar com pedido nenhum. Não agora. Otávio sentiu o corpo relaxar pela primeira vez em dias. Não era vitória completa, mas era um avanço real. Mayra segurou Lívia com força, emocionada. A menina, sem entender, apenas riu, como se aquela reação fosse parte da brincadeira. Eles ficaram ali por alguns minutos, em silêncio. Não era preciso dizer nada. A ameaça tinha perdido força. A injustiça tinha encontrado resistência. E, pela primeira vez desde que tudo começou, o futuro não parecia apenas algo a ser temido. Otávio voltou para casa com uma sensação estranha no peito. Não era felicidade plena. Era algo mais sutil e verdadeiro.
Um começo. Um deslocamento interno que não tinha volta. Ele sabia que ainda faltava algo. Não no processo, não no conflito externo. Mas dentro dele. Algo que só se completaria quando ele finalmente enfrentasse o significado daquela data que tanto evitou. O Natal estava próximo. E, dessa vez, ele não queria fugir. Os dias que antecederam o Natal passaram mais devagar do que Otávio esperava. Não porque o tempo tivesse mudado de ritmo, mas porque ele já não tentava escapar dele. Pela primeira vez desde a morte de Irene, não encheu a agenda de compromissos inúteis, não se escondeu atrás de reuniões intermináveis nem procurou desculpas para estar fora de casa. Ficou. Observou. Permitiu-se sentir. A mansão continuava silenciosa, mas não mais vazia. Havia pequenos sinais de vida espalhados pelos corredores. Um brinquedo esquecido perto do sofá. Um paninho dobrado sobre a poltrona. Um cheiro leve de comida simples vindo da cozinha em horários inesperados. Nada disso era grande ou planejado. Justamente por isso, parecia verdadeiro. Otávio caminhava pela casa com outro olhar. Não como quem vigia um patrimônio, mas como quem começa a habitar um espaço novamente. Parou diante da antiga sala de jantar, aquela que Irene sempre transformava no centro das festas. A mesa longa permanecia intocada há um ano. Ele passou a mão sobre a madeira polida e sentiu a memória apertar o peito. A dor ainda estava ali. Não tinha desaparecido. Mas agora vinha acompanhada de algo diferente. Aceitação. Naquela tarde, Mayra estava na cozinha preparando algo simples para o jantar. Lívia brincava no chão, sentada, batendo dois brinquedos um no outro com concentração absoluta. Otávio observou a cena por alguns segundos antes de se aproximar. Você vai passar o Natal em casa? Ele perguntou, quase sem perceber o peso da pergunta. Mayra parou por um instante, surpresa. Vou, respondeu. Sempre passamos juntas. Faço uma ceia simples. Otávio assentiu. Ficou em silêncio por alguns segundos. Você se importaria? Começou, mas parou no meio da frase. Mayra ergueu os olhos. Com o quê? Otávio respirou fundo. Com companhia. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi respeitoso. Mayra entendeu o que aquela pergunta significava. Não era um convite casual. Era um pedido. Algo que Otávio não costumava fazer. Não, ela respondeu com suavidade. Não me importaria. Lívia levantou a cabeça ao ouvir a voz da mãe e sorriu, como se tivesse entendido mais do que deveria. Bateu palmas, animada com a simples mudança no tom do ambiente. Otávio sentiu o coração apertar novamente. Mas, dessa vez, não tentou evitar. Não precisa ser nada especial, ele disse. Eu só, não quero ficar sozinho. Mayra assentiu. O Natal não precisa ser grande para ser importante. A frase ficou ecoando na mente de Otávio. Irene costumava dizer algo parecido. Ele sorriu de leve, um sorriso quase imperceptível, mas verdadeiro. Naquela noite, Otávio foi até a praça próxima à mansão. Sentou-se no mesmo banco onde, um ano antes, tinha passado horas tentando ignorar a data. As luzes de Natal estavam acesas, simples, constantes. Pessoas passavam, algumas rindo, outras apressadas. Ele não desviou o olhar. Não se levantou para ir embora. Permaneceu ali, presente. Pensou em tudo que tinha acontecido desde aquela noite silenciosa. Pensou em como uma criança, sem intenção alguma, tinha atravessado a barreira que ele construiu ao redor de si. Pensou em como a vida não tinha pedido permissão para continuar. Apenas continuou. Quando voltou para casa, encontrou Mayra organizando as coisas de Lívia. A menina já estava sonolenta, esfregando os olhos. Boa noite, ele disse. Boa noite, Mayra respondeu. Otávio foi para o quarto com uma sensação diferente. Não era expectativa. Era disposição. Pela primeira vez, o Natal não parecia um obstáculo intransponível. Parecia um ponto de passagem. Um momento difícil, sim, mas possível. Ele se deitou e fechou os olhos, não para fugir dos pensamentos, mas para aceitá-los. Sabia que o dia seguinte ainda traria emoções difíceis. Sabia que nada apagaria a ausência de Irene. Mas também sabia que continuar vivendo não era traição. Era escolha. A noite de Natal chegou sem anúncios grandiosos. Não houve contagem regressiva, nem música alta ecoando pelos corredores da mansão. Otávio acordou cedo naquele dia, mais por hábito do que por ansiedade. Ainda assim, ao abrir os olhos, percebeu algo diferente. Não era alegria explícita. Era disposição.
Uma espécie de calma vigilante, como quem se prepara para atravessar algo importante sem saber exatamente o que encontrará do outro lado. A casa permanecia silenciosa, mas não fria. Otávio desceu as escadas devagar e encontrou a sala parcialmente iluminada pela luz natural que entrava pelas janelas amplas. Nenhuma decoração exagerada. Nenhuma árvore enorme ocupando o espaço. Apenas o ambiente como ele era agora, simples, honesto, possível. Na cozinha, Mayra preparava a ceia. Nada sofisticado. Arroz, frango, legumes, um bolo simples comprado no mercado da esquina. Lívia estava sentada no chão, brincando com um papel colorido que tinha encontrado em uma gaveta. Ria sozinha, fascinada pelo barulho que fazia ao amassar o papel entre os dedos. Otávio parou na porta por alguns segundos, observando. Aquela cena não se parecia em nada com os natais que Irene organizava. E, ainda assim, havia algo ali que o tocava de um jeito inesperado. Não era substituição. Era continuidade. Quer ajuda? Ele perguntou. Mayra se virou, surpresa. Se quiser cortar os legumes. Otávio assentiu e se aproximou da bancada. O gesto era simples, quase banal. Ainda assim, carregava um significado profundo. Ele não se lembrava da última vez que tinha feito algo tão comum sem pressa, sem distração, sem intenção escondida. Durante o preparo, conversaram pouco. Não havia necessidade de preencher o silêncio. Lívia fazia isso por eles, com sons, risadas, pequenas descobertas que não exigiam resposta. Otávio se pegou sorrindo mais de uma vez sem perceber. Quando a ceia ficou pronta, sentaram-se à mesa. 3 lugares. Nenhum a mais. Nenhum a menos. Otávio olhou para o espaço e sentiu a ausência de Irene apertar o peito. A dor veio, como sempre vinha. Mas, dessa vez, não o paralisou. Ele deixou que estivesse ali, coexistindo com tudo mais. Feliz Natal, Mayra disse, com suavidade. Otávio hesitou por um segundo, depois respondeu. Feliz Natal. As palavras soaram diferentes. Não como um protocolo. Como algo que ele realmente desejava. Lívia bateu palmas, animada com o clima, sem entender completamente o significado da data, mas sentindo que havia algo especial no ar. Mayra colocou no colo e começou a comer devagar. Otávio fez o mesmo. A comida era simples. Ainda assim, parecia suficiente. Depois da ceia, foram até a praça. Não por tradição, mas por vontade. O banco estava lá, o mesmo de sempre. As luzes piscavam com a mesma constância tranquila. Otávio se sentou, por um momento, ficou apenas observando. Lívia se aproximou, sem pedir permissão, segurou a mão dele. O gesto já não surpreendia. Tornará-se familiar. Confortável. Você não está sozinho hoje, Mayra disse, sentando-se ao lado, mantendo uma distância respeitosa. Otávio assentiu. Não. Ele olhou para o céu por alguns segundos. Pensou em Irene. Pensou em tudo que tinha perdido. Pensou também em tudo que quase perdeu por escolher se fechar. Naquele momento, entendeu algo que vinha se formando lentamente dentro dele havia dias. O luto não era um lugar para morar. Era um caminho. E ele tinha ficado parado tempo demais. Otávio apertou de leve a mão de Lívia. A menina sorriu, satisfeita, como se aquele pequeno gesto fosse suficiente para garantir que tudo estava no lugar certo. E, pela primeira vez em um ano, Otávio permitiu-se acreditar que seguir vivendo não era um desrespeito à memória de quem partiu. Era a única forma honesta de honrá-la. O silêncio da praça naquela noite não era vazio. Era completo. As luzes piscavam suavemente, refletindo no chão úmido, enquanto algumas poucas pessoas passavam ao longe, conversando baixo, respeitando a quietude do momento. Otávio permaneceu sentado no banco por mais alguns minutos depois que Mayra e Lívia se levantaram para ir embora. Não por tristeza, mas por gratidão. Ele precisava daquele instante sozinho para entender o que tinha acabado de acontecer. Quando voltou para a mansão, caminhou devagar pelos corredores amplos. Pela primeira vez desde a morte de Irene, a casa não parecia um monumento ao que se perdeu, mas um espaço que ainda podia ser vivido. Nada tinha sido substituído. Nada tinha sido apagado. A ausência permanecia, mas já não dominava tudo. Otávio parou diante da fotografia de Irene na estante do corredor. Durante um ano inteiro, ele evitou encará-la por mais de alguns segundos. Aquela noite foi diferente. Olhou com calma, sem pressa, sem medo da dor que sempre vinha junto. E, quando a dor apareceu, não a empurrou para longe. Deixou que estivesse ali. Eu não esqueci,
ele disse em voz baixa, mais para si mesmo do que para a imagem. Só aprendi a continuar. No quarto, sentou-se na beira da cama e respirou fundo. Pensou em como tudo tinha começado. Um Natal vazio. Um silêncio escolhido. Uma decisão de se afastar do mundo para não sentir mais dor. E então, sem aviso, uma criança pequena entrou na história. Não para curar. Não para substituir. Apenas para lembrar. Lívia não tinha resolvido o luto de Otávio. Não tinha apagado a saudade. Mas tinha feito algo mais profundo. Tinha lembrado a ele que ainda era possível sentir sem se destruir. Que ainda era possível se importar. Que ainda era possível estender a mão e aceitar a presença de alguém, mesmo quando o coração parecia cansado demais para isso. Na manhã seguinte, Otávio acordou cedo e abriu as janelas da mansão. A luz entrou sem resistência. Ele não fechou as cortinas. Não sentiu vontade de se proteger do dia. Desceu até a cozinha, preparou o café e sentou-se à mesa. Sozinho, mas não isolado. Pela primeira vez, essa diferença fazia sentido. O telefone vibrou com uma mensagem simples de Mayra: Feliz Natal. Obrigada por ontem. Otávio leu 2 vezes antes de responder: Feliz Natal. Obrigado por terem vindo. Ele deixou o celular de lado e tomou um gole de café, olhando ao redor. A casa continuava grande. O silêncio ainda existia. Mas agora ele sabia que não precisava morar ali para sempre. O luto tinha sido um abrigo temporário. Não um destino final. A história de Otávio não é sobre um milagre repentino, nem sobre finais perfeitos. É sobre permitir pequenas rachaduras na armadura que construímos para sobreviver. Às vezes, tudo o que precisamos não é de grandes gestos, mas da coragem de aceitar companhia no banco da vida quando achamos que já não há mais nada a esperar. E você, já tentou atravessar a dor sozinho por tempo demais? Já recusou a mão de alguém por medo de sentir de novo? Talvez hoje seja um bom dia para refletir sobre isso. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe nos comentários o que mais chamou sua atenção ou o que ela despertou aí dentro. Seu relato pode alcançar alguém que também esteja precisando de uma pequena luz. Deixe seu curtir no vídeo para apoiar o canal e permitir que mais pessoas encontrem histórias como essa. E, se ainda não é inscrito, inscreva-se para continuar acompanhando narrativas que falam de perda, esperança e recomeços reais. Às vezes, seguir vivendo não é esquecer quem partiu. É honrar quem ficou.